O uso dos pronomes oblíquos átonos me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes e nós em relação ao verbo é bastante livre no Brasil. Depende muito do ritmo, da harmonia, da ênfase e principalmente da eufonia. Como a pronúncia brasileira é diferente da portuguesa, a colocação pronominal no Brasil também difere da de Portugal. O português brasileiro é essencialmente proclítico, isto é, preferimos usar o pronome na frente do verbo na maior parte do tempo. O Manual Geral de Redação da Folha de São Paulo resume sua orientação alertando para esse ponto. Atualmente, o pronome é colocado antes do verbo, haja ou não uma palavra que o atraia, pronome relativo, negações, etc. Mas, em pelo menos um caso, usa-se o pronome depois do verbo, início de oração. Tudo poderia se resumir à próclise, então. Mas não é assim tão simples. Há algumas orientações e regras a serem seguidas. Próclise, antes do verbo, ou ênclise, depois do verbo. O pronome pode ficar antes ou depois do verbo quando houver um sujeito explícito antes do verbo. Desde os 2 anos de idade, Laís se veste, veste-se sozinha. Humilhar o vizinho tornou-se uma obsessão para Joel. Por muito tempo, aquelas pessoas se debateram-se com o alcoolismo. O pronome pode ficar antes ou depois do verbo quando houver conjunção coordenativa. Gostei da festa, porém me despedi-me cedo. Tem rompantes, mas se arrepende, arrepende-se depois. O governador foi taxativo e se estendeu-se longamente sobre o assunto. O pronome pode ficar antes ou depois do verbo quando houver preposição antes de verbo no infinitivo. Nas lojas esportivas encontramos o equipamento ideal para nos proporcionar uma vida sadia. Temos satisfação em lhe participar-lhe a inauguração da fábrica. Tenho prazer de lhes falar-lhes sobre a filosofia que norteia a nossa instituição. Observações. Quando o pronome é a, as ou os, torna-se preferível a ênclise. Conseguindo o divórcio, sentiu-se tentada a enganá-lo, em vez de a o enganar, na divisão dos bens. Tenho o prazer de convidá-los a comparecer ao batismo, folgo por sabê-los bem. Recomendações. Para muitos trata-se de regras rígidas, mais do que recomendações. Digamos que quem quer redigir com correção e estilo deve cuidar para adotar a próclise nas seguintes situações. O pronome deve ficar antes do verbo. 1. Os pronomes indefinidos e relativos e as conjunções subordinativas atraem o pronome átono. Eis o livro do qual se falou a noite inteira. Procuramos quem se interesse por criação de bicho da seda. Quer me arrependa, quer não, irei lá. Em sociedade, tudo se sabe. O pronome deve ficar antes do verbo. Também as palavras de valor negativo atraem o pronome átono. Nada nos afeta tanto quanto o aumento do leite. Nunca se viu coisa igual. Não me diga isso para não me aborrecer. Ninguém os tolera.
Jamais se soube a verdadeira versão. É interessante observar que se a palavra negativa precede um infinitivo não flexionado, o pronome pode vir antes ou depois do verbo. Calei para não a magoar ou calei para não magoá-la. Saí para não os incomodar ou saí para não incomodá-los. O pronome deve ficar antes do verbo. Advérbios, de um modo geral, atraem o pronome átono. Aqui se faz, aqui se paga. Agora te reconheço. Sempre se disse isso. Talvez nos encontremos. Devagar se vai longe. Ele certamente a viu. Muito nos contaram sobre isso. Logo se saberá o resultado. Proibições. Com os tempos do futuro não é possível colocar o pronome depois do verbo. Diriam-se, faria-nos, facerei-me, se disser-te, quando puselas, se trouxelas. Não é possível colocar o pronome depois de um verbo no particípio. Eu já teria aposentado-me se ganhasse bem. Se aplicar a orientação de sempre usar o pronome na frente do verbo, você já não corre o risco de cometer esse erro de ênclise. Como corrigir essas situações, então? Usar a próclise colocando um sujeito explícito antes do verbo, para não deixar o pronome no início da frase. Eu me benzerei, ele nos faria um favor, eu já teria me aposentado se ganhasse bem. Começo da frase. Ainda não aceita na linguagem culta formal, a colocação do pronome átono em início de frase é permitida na linguagem informal e nos diálogos. Pode ser proibida, mas não é inviável, portanto. Celso Cunha e Lindley Sintra, na nova gramática do português contemporâneo, observam que essa possibilidade, especialmente com a forma me, é característica do português do Brasil e também do português falado nas repúblicas africanas. E citam exemplos de Érico Veríssimo e Luandino Vieira, respectivamente. Me desculpe se falei demais, me arrepio todo. E já escrevia Mário de Andrade em Turista Aprendiz. Se sente que o dia vai sair por detrás do mato. Em todo caso, deve-se evitar o uso do pronome se no começo da frase, porque ele pode induzir o leitor a pensar que se trata da conjunção condicional se.